ela poderia chegar no mesmo instante e dar um tapa na cara dele. Porque a lei falava que era olho por olho, dente por dente. Ele não satisfeito, ele chegava na casa dela, da Daiane, batia em todos aqueles que estavam na casa dela, e ela não estava satisfeita, ela voltava lá. E poderia até matar alguém da casa dele, e ela dizia, olha, eu fiz isso porque ele me atacou primeiro. Só que eles não podiam entrar no templo, a humanidade estava condenada, justamente por esses atos. O povo de Israel, diz no Antigo Testamento, que estavam condenados, e aí eles pegavam então aquele cordeiro, aquela ovelha, corria, colocava em cima da mesa, passava a faca no cordeiro, derramava todo aquele sangue. Está tudo certo entre o Rafael e a Daiane. Só que os dois continuavam com ódio no coração. O pecado continuava morando ali dentro. Deus olha para a humanidade e diz, não tem jeito. Aí ele manda então os profetas. Ele manda aqueles grandes homens como Moisés, para poder tirar o povo do pecado, tirar o povo da escravidão lá no Egito e levar para uma terra nova. O povo começa no meio do caminho a murmurar, mesmo vendo os milagres, mesmo vendo todos os acontecimentos na casa de Deus, eles não queriam sair porque eles tinham saudade do Egito. Eles olhavam para o pecado e falavam, foi até melhor que a gente deixasse a gente pular. E quantas pessoas que são assim, olham para o pecado e falam, não, eu prefiro ficar aqui. Aí então começou a mandar os profetas, Ezequiel, Isaías, Daniel, e começa a mandar os profetas e o povo não muda. E Deus começa a olhar a humanidade e diz, não tem jeito. Mas ele olha para o céu. Aí ele olha e diz, filho, vai lá, dá um jeito nisso para mim. Todas as vezes que o padre levanta a Eucaristia e diz, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele está dizendo que o teu pecado e o meu pecado, o teu, ele ficou aqui na cruz. Amém? Amém? Não é mais um pecado de um povo, não mais da Daiane, simplesmente do Rafael. O meu também está junto com o de vocês. Nós somos resgatados. A lei da época pedia para que o réu pudesse atravessar a cidade carregando apenas uma parte da cruz, que é a parte dos braços, chamado de barril. O réu então colocava suas mãos em volta desta parte, onde se era amarrados os braços, na verdade não eram pregados, eram amarrados os braços, e ele saía pela cidade gritando os pecados dos pais que tinha cometido. Eu matei, eu roubei, eu adulterei. Como Jesus não tinha que gritar, o que quer gritar? Eu curei os cegos em Jericó. Eu entrei na casa de Zaqueu. Eu fui até a moça do poço. Quando ela estava pegando água, eu disse para ela que era água. Quando tentaram apedrejar uma mulher chamada Maria Madalena, eu fui lá. A menina da filha de Jairo, quando ela estava enferma, eu estive lá. Eu fui, levantei ela, a mulher do fluxo de sangue há 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, eu fui até ela. Era isso que Jesus tinha que gritar, como ele não tinha o que gritar, ele ficou em silêncio. A lei diz que o réu precisava levar no começo da sua flagelação 40 chibatadas. Existia um chicote chamado flagos, que nas suas pontas tinham ossos de carneiro com chumbo. E quando eles batiam no corpo deste homem, para te resgatar e para ser o cordeiro, aquele que tira todo o pecado. E quando eles começaram a bater, cada vez que voltava os flagos, e os flagos eram 3 pontas, se eram 40 chibatadas no início, só fazendo a multiplicação comigo, 3 vezes 4, 12. 120 marcas no corpo de Jesus, só no começo da flagelação. E cada vez que ele batia com o chicote, ele trazia esse flagos, esse chicote, e cada vez que batia, vinham pedaços da carne de Jesus ali.
Ele era Deus, ele podia desistir. Mas ele olhava para o Ailton, ele olhava para a Fernanda, olhava para o Hélio, olhava para a Eunice, olhava para a Lourdes, olhava para a Solange, para o Candal e dizia: eu não posso desistir. E ele foi. Fizeram que ele carregasse as duas partes, porque ele não tinha o que gritar. E batiam, e batiam. Nos estudos teológicos, não descreve em nenhum momento que os ladrões sofreram a mesma consequência de Jesus. Eles não sofreram, porque eles não tiveram que carregar as duas partes da cruz, porque eles gritaram exatamente aquilo que eles tinham cometido. Então eles carregaram apenas uma parte. Tanto que todos os escritos, até mesmo dos islâmicos, eles falam que apenas na cidade somente uma pessoa carregou a cruz sozinho. Não existiam os dois ladrões, não carregaram, a cruz já estava lá. Apenas Jesus que teve que carregar olhando para cada um de nós, e ele não tinha o que falar. Colocaram um tecido envolto a ele. Quando você está suando, quando eu estou suando, dependendo da camiseta que você coloca, é o que vai ficar grudando. Talvez algumas pessoas, quando estão no calor, se sentem incomodadas com isso. A seda é um tecido fino, mas vocês já perceberam quando você tem um suor no teu corpo, ela gruda? Você já viu um gás, quando você faz uma cirurgia, quando você leva pontos, eles envolvem aquele machucado com gás. E quando você vai tirar, eu acho que a pior coisa do mundo é quando você vai fazer a troca do curativo. Você só fica pensando, não é depois, quando você levou os pontos que está anestesiado. Você fica pensando exatamente no momento que você vai ter que tirar todo aquele tecido, para que você possa trocar então aquele curativo. Em Jesus, colocaram um tecido mais fino do que a seda, que era a púrpura. Aquele tecido grudava no seu corpo. Então, quando puxavam aquele tecido, imagine vocês quando você machuca e você puxa aquele gaze, a casquinha da ferida bem junto. Eles fizeram isso com Jesus. E batiam, e batiam. No deserto existe um cacto, chamado cacto do deserto, que os seus espinhos chegam até 1 centímetro de comprimento. Eles fizeram essa coroa, tanto que o soldado que fez se machucou todo só em fazer a coroa. Nesse Jesus em que você está aqui louvando, Ele mesmo, nesta semana, na sexta-feira, nós vamos vivenciar tudo isso. Ele coloca então a coroa na sua cabeça, e eles começam a bater na sua cabeça. O santo sudário, que é um tecido estudado tanto pela NASA, como é estudado, que é o carbono 14, aonde consegue, através de um equipamento muito aguçado, ver a veracidade ou acompanhar todo esse momento da crucificação de Jesus. E então nos fala que os espinhos perfuraram os seus olhos, a sua testa e os seus olhos, de tantas pancadas que ele recebia, porque ele olhava para esse 5 de abril de 2009, ele olhava para você neste encontro e dizia: eu não posso desistir. Ele foi pregado no madeiro. O teu pecado, minha irmã e meu irmão, o teu pecado, você que está dormindo aí, você que está desligado, eu quero dizer, o teu pecado, mesmo que você não se lembre, mesmo que você não dê importância, ele está aqui no madeiro. Ele foi resgatado no madeiro. O Senhor